isso que a gente chama, vem para o culto, vem para o propósito, participa, porque é na congregação do justo que o Senhor libera a bênção, né? Muitas vezes a gente fica de preguiça, ou faz corpo mole, ou negligencia aquilo que é nossa obrigação, nós somos obrigados, né? Em muitos momentos a servir ao Senhor, graças a Deus por isso, né? Paulo fala sobre isso. Me sinto obrigado, né, a pregar o Evangelho. Então, é um sentimento que deve haver em mim e em você, de constância na obra, para que Deus, que começou em você uma boa obra, tenha condições de continuar essa boa obra, amém? Então, glória a Deus por saber da necessidade de cada um e trabalhar em favor do seu povo, amém, igreja? Deus abençoe vocês, pessoal do YouTube, Deus abençoe. Estaremos mais uma vez aqui, dando seguimento à nossa série de mensagens, tá? E hoje nós falaremos sobre o tema A Divindade de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Então eu creio que esse estudo vai edificar a sua vida. Nós temos promovido nesta igreja estudos, né? A gente procura sempre nos ater à palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que santifica, é a palavra que não me permite viajar na maionese. Então, graças a Deus, porque Deus revelou a sua palavra para que pudéssemos ter acesso a essa palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Amém? Então, abra, por favor, o texto de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13, que é o nosso texto base para esse estudo. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, ou como alguns falam, né? Fazem questão de dizer, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1 ao 3, estaremos lendo inicialmente essa passagem. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estaremos falando sobre a pessoa divina de Cristo. Semana passada falamos sobre, né, a Trindade, que também falou sobre a pessoa de Jesus, mas nós hoje falaremos especificamente do Senhor Jesus em relação à sua divindade, tá? A gente sabe que Jesus, ele foi gerado, Jesus homem foi gerado no ventre de Maria, e ali a gente vai ver mais à frente que ele passou por todos os processos biológicos, naturais que você passou, que eu passei, para poder chegar à concepção. E aí ele foi crescendo, né? Amadurecendo, se tornou adulto, e aí cumpriu o seu chamado, o seu ministério, a sua obra, a sua missão, que graças a Deus foi feita, foi cumprida no Calvário, quando ele disse, está consumado. Ali o inferno foi destronado, a autoridade de Satanás foi destronada, ele tomou a chave da morte, do inferno, e glória a Deus por isso. Nós somos uma igreja militante, né? Mas futuramente estaremos sendo uma igreja triunfante. Quando a gente for recebido na glória, aí, irmão, chega de dificuldade, chega de problema, aí é só vitória realmente, como diz aqui o louvor, né? Agora é só vitória, só vitória, só vitória, e depois vitória de novo, depois vitória. Semana que vem, vitória. Semana que vem, vitória. Mês que vem, vitória. Ano que vem, vitória. No céu vai ser uma maravilha, amém? Mas voltando para cá, você vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema, é ou não é? Mas glória a Deus por isso, porque nós estamos na presença de Deus. E esse Deus te dá graça, e me dá graça para suportar as adversidades, é ou não é? Se você disser que Deus não tem te dado graça, é porque você não está confiando nele, não está buscando ele, não está crendo na sua palavra como deveria, porque ele dá graça, igreja. Dá ou não dá? No seu ápice, agora não dá mais, vou fugir ou vou ceder, você clama ao Senhor e ele te dá graça. Não, meu filho, calma, é só um momento, é só uma provinha, vai passar, toma, recebe o refrigério. E aí, irmão, quando vem o refrigério, a gente vê, meu Deus, eu estava quase desistindo por causa disso, né? Porque o Senhor é assim, ele sabe cuidar dos seus, amém? Confie nele, dependa dele, e com certeza você vai chegar lá em nome de Jesus, amém? Vamos para a nossa introdução. Quando falamos da pessoa de Jesus,
muitas opiniões divergem entre aqueles que não conhecem as Sagradas Escrituras. Mas entre os da fé, existe uma unanimidade de que Ele é o próprio Deus, o Senhor soberano, que tem nas mãos todo o controle e a autoridade. Estudar sobre a pessoa de Cristo é mergulhar em nossa essência original, como ser humano, e desfrutar das conquistas eternas promovidas por Ele a todo aquele que nele crê. Como foi dito, quando você fala de Jesus para alguém que não conhece a Deus, ele vai dar uma definição de Jesus. Ele vai dar algumas características de Jesus. Porque Jesus, para ele, tem uma forma. Mas para nós que somos da fé, nós cremos no Cristo que está estabelecido pela sua palavra. Vamos ver um texto interessante nesta hora? Abra aí em João, por favor. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Ainda no Evangelho de João, você só vai andar algumas folhas para frente. João 7, 37 e 38. Texto bem interessante e que eu faço questão de sempre comunicar à igreja quando posso. Todos acharam? João, capítulo 7, versículo 37 e versículo 38. Preste atenção no versículo, porque isso é fundamental para a nossa vida. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Por que tem muitas pessoas que elas são frias, mortas, mornas, vazias? Porque ela não crê em Jesus como diz as Escrituras. Porque se você crê em Jesus como diz as Escrituras, você vai ser uma pessoa vigorosa na presença de Deus. Uma pessoa que passa por luta, por dificuldade, que se cansa, mas o renovo do Senhor ele vem, não é? Por quê? Porque eu creio em Jesus não como mais um, mas como o único e verdadeiro Jesus. Como aquele que me fez e me alcançou, como aquele que estabeleceu essa salvação desde a fundação do mundo, como aquele que era Deus, é Deus e se fez homem como nós. Eu creio no Jesus bíblico. Se você crer em outro Jesus, você está fadado ao fracasso. Amém? Porque quando nós olhamos para Jesus, crendo quem Ele é, você não vai parar no meio do caminho, você não vai se desviar da presença de Deus. O próprio Senhor Jesus, Ele, através do escritor de Hebreus, Ele deixa isso claro. Olhai para o autor e consumador da fé. Para quê, pastor? Para que não desfaleçais em vossos ânimos. Aquilo que você não conseguiu, Jesus conseguiu. Aonde você não consegue chegar, Jesus chegou. Então, quando eu olho para Jesus, não para um líder político, não para um governante, um rei que já passou pela terra, mas como o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, eu olho para o que eu estou passando e digo: meu Deus, realmente, eu não tenho motivos para parar, não tenho motivos para retroceder, eu não tenho motivos para murmurar contra esse Deus que me resgatou das trevas e me colocou na sua luz. Então, quando você olha para Jesus, que é o nosso foco, você entende que o que você está passando é pouco. Tanto que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? E tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então não tem como comparar a minha luta, a glória de Deus. Quem é maior? A glória de Deus, né, igreja? A minha dificuldade ou a glória futura? A glória futura. Então, quando a gente analisa o que eu estou passando, o que eu vou alcançar, aí, irmão, você até se esquece do que você passou, não é? É como uma mulher que está grávida tendo dores de parto. É um sofrimento, não é? Quem sentiu dor aí de parto mesmo, sabe que o negócio é estreito, não é? Graças a Deus que eu sou homem, obrigado, Jesus. Porque o sofrimento é grande, né? De ver, irmã, dói muito?
Jesus, deixa para vocês aí. Então, ela tem essa dor, esse sofrimento, mas quando nasce vê aquela carinha toda enrugadinha, né? Parecendo, tem gente que fala que parece joelho, não é? É um crime, né? Uma criança lá com aquele rostinho tão pequenininho olhando para você, aí você esquece, né? Parece que passa aquele sofrimento instantaneamente. Então assim vai ser conosco. Quando você entrar nos portais celestiais, você não vai nem se lembrar da penímbula que você passou aqui, das dificuldades que você enfrentou, dos sapos que você engoliu, porque vai ser tão glorioso, tão grandioso, tão majestoso, que nós não teremos tempo mais para ficar pensando na morte da miséria, amém? Então, vale a pena ficar firme com Jesus. E nós estamos falando desse Cristo, o Cristo bíblico, o Cristo teológico, aquele que nasceu de uma virgem, um nascimento onde foi manifestado no mundo espiritual, e ali, ao nascer o bebê Jesus, ele já foi honrado como rei, né? Vieram pessoas de várias nações ali se dobrando àquela majestade, reconhecendo que aquele bebê não era um bebê comum, era um bebê diferenciado, e ali ele já estava recebendo as honrarias de um rei. E aí esse bebê ele cresceu, se desenvolveu, foi criancinha, virou adolescente, virou jovenzinho, virou adulto, e cumpriu o seu chamado, cumpriu a sua missão, e hoje nós estamos aqui como fruto desse Cristo, que passou por todo um processo de desenvolvimento como homem, por amor a mim e por amor a você. Nós veremos mais à frente quão grande é o amor desse Deus por mim e por você, pelo que Ele fez, igreja. O que Jesus fez escancara para mim e para você o quanto Ele me ama. E dizer hoje que Jesus esqueceu de mim, que Deus não me ama, que Deus não se importa comigo, que Jesus não quer nada comigo, isso é um crime. Talvez seja um dos piores pecados que alguém pode cometer, porque Ele manifestou o seu amor através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Vamos analisar agora alguns fatos sobre a pessoa de Jesus. Amém? Preste atenção. Como é o tema, o primeiro tópico aqui que eu coloquei é: Jesus é Deus. E eu preciso ter essa convicção pela palavra de Deus, tá? Não, mas o pastor disse que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é Deus, mas qual é a prova disso? A própria palavra de Deus. Então abra aí em Colossenses, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Por isso Jesus deixou bem claro: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. As Escrituras que a gente fala é a palavra de Deus, tá, igreja? Não é um livro que um filósofo, ou um sábio, ou um inteligente escreveu falando sobre Jesus. É a própria inspiração do Espírito Santo aos escritores falando acerca da pessoa de Jesus. Amém? Colossenses, acharam? Capítulo 2, verso 8 e verso 9. Se Deus quiser, ano que vem a gente já tem o nosso projetor, né? Que aí facilita o pregador, facilita para a gente poder continuar com mais agilidade a pregação. Mas isso também em parte é bom que você manuseie a sua Bíblia. Então a gente tem que analisar também que antigamente não tinha esses recursos que tem hoje, que facilita, mas te coloca preguiçoso para as coisas do Senhor, é ou não é? Então, vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer o seguinte. É isso mesmo? Colossenses 2, 8 e 9. Não é Colossenses 2, 8 e 9. Isso mesmo. Tendo cuidado, acharam? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que o texto está dizendo? Que Jesus é Deus. Ele é a plenitude encarnada de Deus. Que coisa gloriosa, igreja. O próprio Deus pisou nesse chão, pisou nessa terra. Para quê? Para me abençoar e te abençoar eternamente. Então o texto ele deixa bem claro que Jesus não é mais um profeta. Amém? Ele não é um sacerdote apenas. Que ele não é um rei da linhagem de Davi apenas. Mas que ele era o próprio Deus encarnado. Lembrando que encarnação é uma coisa, reencarnação é outra coisa, tá? Reencarnação é aquela pessoa que acredita que ela vive a sua vida, morre, depois nasce de novo, morre de novo, depois nasce de novo e morre de novo e fica nesse ciclo interminável, sempre buscando a sua evolução espiritual. Claro que a gente não crê nisso porque não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que vindo a morte, segue-se o juízo. Morreu, acabou. Você não vai nascer de novo para poder melhorar mais um pouquinho. Não, isso não existe. Isso não é bíblico, tá? É doutrina de demônio para você acreditar que aqui não deu certo, mas na próxima vai dar. Não, tem que dar certo aqui. Tem que dar certo agora. Amém? Você tem que ser Jesus aqui e agora. E quando você partir, bater as botas, fechar o olhinho, dar o último suspiro, você tem que estar bem na presença de Deus. Amém? Quando um crente morre, é diferente, não é? Quando a pessoa que de fato é crente morre, a gente vê que tem aquele consolo de que ela está melhor do que nós. Mas quando o ímpio morre, e as pessoas que estão ali contemplando aquela pessoa morta, vem o desespero, não é? Aquela tristeza, meu Deus, morreu. E aí quer ser enterrada junto com a pessoa. O pessoal quer levar o caixão, ela se agarra no caixão, não é? Desespero. A dor. Às vezes é uma mãe, um pai, um filho, um irmão, um marido, uma esposa que parte. Só que quando é crente, a gente entende que essa pessoa hoje ela está no seio do Senhor. E vem aquele consolo, né? Aquele refrigério por conta da presença de Deus. Então nós que somos crentes temos uma perspectiva do passado, do presente e do futuro totalmente diferente de uma pessoa que não conhece o Senhor nem a sua palavra. Amém? Por isso que o texto bíblico, eu trouxe um, tá? Mas tem várias referências sobre a pessoa de Jesus como o próprio Deus. Então, igreja, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Por quê? Porque o pastor disse? Não, porque a palavra de Deus ensina em Colossenses capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Vai dar uma olhada lá na sua Bíblia, lá que você vai ver que está lá. Amém? Então a gente aqui não fica inventando doutrina nova. Já foi estabelecido. E a palavra de Deus me revela que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Ele corporalmente possui a plenitude de Deus. Como que um Deus tão grande coube um corpo, né? Se a graça de Deus, como que Jesus pôde ser plenamente homem e plenamente Deus, né? Claro que isso é um mistério, mas existe um nome técnico para isso, tá? Eu até anotei aqui a junção, né? É hipostática, não é isso? Então, essa questão de Jesus ser homem e ser Deus, isso é possível por causa do poder de Deus. Lembra que ele foi gerado por quem? No ventre de Maria? Pelo Espírito Santo. Não foi José que fecundou e nasceu Jesus. Não, foi o próprio Espírito de Deus que gerou o feto, o corpo de Jesus aqui naquele ventre. E Jesus veio a este mundo
E é importante que você entenda que Jesus ele foi 100% homem, e não acredite que ele conseguiu fazer o que ele fez porque ele era 100% Deus, porque ele, como homem, ele foi obediente até a morte. Porque se eu acreditar que Jesus, ele burlou a justiça de Deus, não, agora como homem eu não aguento, mas como Deus eu vou. Não, ele não agiu, ele agiu 100% como homem, ele morreu como homem, ele foi obediente como homem. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão estabeleceu a nova aliança. Então nós cremos que esse Jesus, que foi obediente até a morte, ele foi obediente por amor ao seu Pai. Amém, igreja? Ele simplesmente veio e foi totalmente obediente à voz do Pai. Amém? Jesus, ele é Deus. Jesus, ele foi homem. 100% Deus, 100% homem. Não é 50%, 50%, tá, igreja? Compreenda isso. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Em alguns momentos ele se manifesta como Deus, em alguns momentos ele se manifesta como homem, mas ele viveu como homem. Por quê? Porque só através de um homem, de um ser humano, na sua plenitude, que eu poderia ser alcançado. Como que a metade de um homem poderia me alcançar 100%? Amém, igreja? Então, a justiça de Deus se cumpriu através da pessoa de Cristo, porque ele, como homem, como ser humano completo, com todas as suas características de homem, ele pôde morrer por mim também, que sou homem. Amém? Tanto que na antiga aliança, o que se fazia? Matava-se bois, cordeiros, não é? Tinha aquele holocausto para poder o ser humano alcançar misericórdia, alcançar o perdão de Deus, mas tudo isso era insuficiente, porque o boi, o cordeiro, o animal, ele não tem o valor que eu e você temos para Deus. Tudo aquilo era uma figuração da pessoa de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, não é o bode que me santifica, é o sangue de Jesus que me santifica. A aliança antiga, ela teve que ser substituída pela nova. Por quê? Porque a antiga tinha prazo de validade. Não é? Só que a Bíblia diz que Jesus veio e, através de um único sacrifício, ele comprou para si homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Foi um sacrifício que foi suficiente, porque ele, ser humano, morreu por mim, ser humano. Eu não posso dizer, eu fui salvo porque minha mãe matou uma cabra lá no meu quintal e apresentou sangue para Deus e eu fui perdoado. Não, eu fui perdoado porque Jesus na cruz se deu por mim, morreu por mim, se entregou por mim, suspirou por mim, entregou o seu Espírito ao Pai por mim e ressuscitou por mim, para que hoje nós pudéssemos ter essa convicção de que a nossa vitória, ela é inevitável. A sua vitória em Cristo, ela é inevitável. O diabo não pode impedir aquilo que Deus estabeleceu. Operando Deus, quem impedirá? Muitas das vezes, nós olhamos para Satanás e vemos Satanás com uma força absurda, não é? Parece que ele vai ganhar de Deus, ele vai ganhar do Espírito Santo. Se Deus não tomar um esforço aí maior, ele vai perder essa guerra. Não é? Muitas vezes a gente pensa assim, através das nossas atitudes. Porque se eu coloco diante do Senhor a minha vida, eu preciso confiar nesse Deus. Você não precisa ter medo do diabo, medo das trevas, medo da macumba, medo do mal, porque você está em Cristo. Amém, igreja? Você não pode negligenciar as forças das trevas, mas você não precisa ter medo das forças das trevas, porque o nosso general, ele é bom em batalha, não é? Ele é general de guerra, é aquele que vai diante de nós,
aquele que está atrás de nós, na nossa retaguarda, aquele que está do lado esquerdo, do lado direito, aquele que nos cerca de todos os lados, como a Sião, não é? O Senhor, a Bíblia diz, são como os montes de Sião, aqueles que confiam em Deus. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Se o inimigo ruge ao seu derredor, ao teu redor está esse Deus que cuida de você. Amém, igreja? Pastor, o inimigo está furioso, mas o teu rei já bradou há muito tempo. Amém? Então precisa ter medo, igreja. Deus sabe por que eu estou falando isso. Não tenha medo do diabo. Ele já foi vencido e o destino dele já está selado. Amém? O que resta a você é crer e depender desse Deus. E você vai ver onde você vai chegar por conta dessa fé. Você vai ver onde você vai chegar por conta dessa fidelidade e dessa dependência. Amém? Amém. Ninguém que dependeu de Deus ficou frustrado. Ninguém que confiou em Deus morreu na fé. Ninguém que entregou a sua vida para Jesus e ficou firme nessa fé perdeu. Amém? Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então fica firme, meu irmão e minha irmã, nessa fé que você tem em Jesus. Amém? Aleluia. Jesus é a encarnação plena e completa de Deus. Então quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foi ministrado semana passada, é a Trindade. Mas o Filho, que é Deus, ele é a manifestação humana, terrena, da pessoa de Deus, o Criador do universo. Amém, igreja? Que coisa extraordinária. Não foi Moisés que morreu por mim, não foi Davi que morreu por você, não foi Samuel que se deu na cruz, foi Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Que coisa maravilhosa. A Luísa esse dia falou, né? Eu queria ter vivido na época de Jesus, para poder andar com Jesus, né? Ou seja, a presença, né? Tocar, imagina, você tocar em Jesus, você olhar no olho de Jesus, você almoçar junto com Jesus, ele me passa esse alface, você ali, a pessoa. Então, mas hoje nós temos o Cristo, não do meu lado, mas dentro de mim. Isso é templo da presença de Deus. Cristo habita em mim, Cristo habita em você. Por isso você não tem motivo para andar sozinho, nem se sentir sozinho. Você pode ficar sozinho de pessoas, seres humanos, homens normais, falhos como você. Mas de Jesus você nunca vai ser órfão. Amém? Eis que estarei convosco. Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele está com você todo santo dia. E essa segunda chuvosa, esse dia está triste, Jesus está lá com você. E está mó solão, vou para a praia, Jesus está lá com você. E hoje o dia está atribulado, Jesus está lá com você. Hoje o dia está abençoado, Jesus está lá com você. Então ele diz, eu estarei com você, independente de qualquer coisa. Conta comigo, irmãos. Quem pode declarar isso e não falhar? Só Deus. Eu posso jurar de pé de irmã, pode contar comigo, mas eu posso falhar com você. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, pode contar comigo. Eu compro a tua guerra, eu compro a tua luta. Só confia em mim. Amém, igreja? Amém. Deus está ministrando em algum coração aqui nessa manhã. Confia nele. Dependa dele. Como é glorioso e maravilhoso você saber que você passou porque ele te sustentou. É diferente de você passar porque você achou que conseguiu, porque você é inteligente, ou tem a influência, ou tem o dinheiro, ou tem o melhor médico. Não. O bom é você saber que você passou porque Jesus te sustentou.
Amém, igreja? É diferente. É uma graça que a gente alcança e que só os da fé entendem. Vamos lá. Não crer na deidade de Cristo e em sua encarnação total configura alguém que não foi ou deixou de estar cativa à verdade. Abra, por favor, em João, 1 João, capítulo 4, versículo 3. Lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João 4, 3. Então nós cremos em Jesus como a encarnação do próprio Deus. Acharam? 1 João, capítulo 4, e versículo 3 apenas. Vamos ler. Em nome de Jesus. E todo espírito, ou seja, todo ser humano, toda pessoa que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que não acredita que Deus se humanizou, se encarnou em Jesus, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que já está no mundo. Tem muita gente que não acredita que Jesus, ele se manifestou em carne. Tem gente que acha que Jesus andava totalmente em espírito, né? Que era um espírito que andava entre os homens. Outro não consegue acreditar que o próprio Deus se manifestou em carne. As pessoas têm essa dificuldade. Só que não crer que Deus se manifestou através da pessoa de Jesus, a Bíblia diz que essa pessoa ela tem o espírito do anticristo. Muitas pessoas e muitas religiões até creem em Jesus, mas ela não crê em Jesus como o próprio Deus. Ela crê em Jesus como um homem muito sábio, como um homem que fazia milagres, como um grande profeta, como uma pessoa que evoluiu tanto, né, que agora já está em outro patamar espiritual. Mas ela não acredita que Deus é o próprio, que Jesus é o próprio Deus que habitou entre nós. Ela não acredita nisso. E se você não acreditar nisso, você perde a força naquilo que Deus, através de Jesus, pode fazer na sua vida. Se eu não creio plenamente que Jesus é Deus, a minha fé é uma fé manca, uma fé debilitada, uma fé que não alcança resultados, e muito menos resultados eternos. Então, ou você crê que Deus se manifestou em carne através de Jesus, ou você está dando ouvido e lugar a Satanás. Amém? Pastor, eu não creio que Jesus veio em carne. A Bíblia diz que o que atua em você é o espírito do anticristo. Ou seja, a pessoa que é contra Cristo. Eu creio em Jesus como Deus. Não, mas eu creio em Jesus como sábio. Como Deus. Não. O que habita nela, o que opera nela é o espírito do anticristo. Então, cuidado. Quando surgir uma duvidazinha no seu coração, Jesus é Deus mesmo? Será que Jesus é 100% Deus? Ou ele é um semideus? Ou ele é um Deus, mas um Deus menor, sujeito ao Pai, mas ainda continua sendo Deus? Tem gente que viaja na maionese. Isso são portas de entrada para Satanás tirar do seu coração as convicções. E aí muita gente que ontem professou a fé, hoje está fora da presença de Deus, porque deu ouvido às mentiras de Satanás. Então, fixa naquilo que está escrito, naquilo que está revelado. Amém? Então, Jesus é Deus, e a palavra de Deus deixa isso muito claro, tá? Então, quando você vê uma pessoa que não confessa Jesus, ou tem dificuldade de crer em Jesus como Deus, o que está operando ali é o espírito do anticristo, tá? O que você tem que fazer? Evangelizar ela, falar de Jesus para ela, explicar Jesus para ela, orar pela vida dela, para que essa pessoa desperte para a fé, assim como eu e você despertamos. Eu já fui um anticristo, né? Não acreditava em Cristo, não tinha entendimento de quem era Deus, sabia que tinha Deus, né? Mas era aquela coisa bem superficial, bem vaga. Jesus, eu sabia que era o Filho de Deus, mas e aí?
Eu preciso me aprofundar na verdade. É o que Jesus disse aos judeus que creram nele. Se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês crerem no que eu estou dizendo, se vocês ficarem firmes naquilo que eu estou falando, vocês serão os meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A gente começa a conhecer Jesus e continua conhecendo Jesus. Porque esse conhecimento vai gerar em você uma libertação da mentira, do pecado, de Satanás, do seu velho eu, porque você vai ser revestido do novo de Deus, que vem através das verdades estabelecidas por esse Deus. Amém? Vinho novo em odres novos, é o que ensina a palavra de Deus, tá? Então Deus te recriou, te fez uma nova criatura para te encher do conhecimento da verdade e você passar a ser uma pessoa de Deus e não mais do diabo. Ser uma pessoa liberta e não mais cativa às trevas. Amém? Jesus não passou a existir. Colossenses 1, versículo 16 e 17. Abra aí, por favor. Jesus não passou a existir. Como assim, pastor? Vamos ler lá. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Acharam? Aleluia. Louvado seja Deus. Colossenses 1, versículo 16 e 17 diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, Jesus não passou a existir através de Maria. Ele já existia. Amém? Ele se manifestou, ele se encarnou no ventre de Maria. Mas Jesus é Deus, e como Deus, ele tem o atributo da eternidade. Ele não tem princípio nem fim. Ele é o Pai da eternidade. Então, a eternidade olha para Deus e diz: Pai. Né? Ou seja, a eternidade, você olha para a eternidade, tem fim, não é? É eterno. Cadê o fim disso? Tem. Mas Deus é o Pai disso que não tem fim. Ou seja, Ele é antes de tudo, Ele é antes de todos. Ele criou todas as coisas. Não me pergunte como que Deus surgiu, eu não vou te responder, mas cabe a mim e cabe a você crer que o nosso Deus, ele é eterno. Eu só preciso entender que ele me ama e que me gerou, me criou, me deu a vida para a glória do nome dele. E antes de Jesus eu não vivia para a glória dele, mas ele me convidou: olha, você está vivendo a sua vida errado, vai meia volta, agora eu vou te conduzir para você viver uma vida certa, porque uma vida correta é aquela vida que agrada ao Senhor, que agrada ao seu Criador. Por isso que Deus bate na tecla da santidade, bate na tecla da obediência, porque Ele quer que você se pareça com Ele. Ele quer que você seja como Ele é, como originalmente foi criado. Amém? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele vai ser parecido, ele vai ter características nossas. Amém? Foi falado hoje sobre sentimentos, emoções. Deus tem sentimentos, Deus tem emoções. Amém? Não é um Deus parado no tempo que só sente ira, que só sente amor. Não. Ele sente ira, ele sente amor. É ou não é? Ele tem íntima compaixão. Ele me açoita quando eu preciso. É ou não é? Ele me abraça para me consolar. Ele me conduz pela sua verdade. É um Deus que está presente. É um Deus que não está alheio à minha dor.
mas que não pode concordar com o resultado pelo qual eu sinto essa dor. Então é um Deus que é bem presente na minha e na sua vida. A Bíblia chega a dizer que reis, sacerdotes, líderes desejaram ver o que nós vemos, viver o que nós estamos vivendo, porque eles eram limitados para buscar a Deus. Se a pessoa quisesse buscar a Deus, tinha que ir no templo. Se ela quisesse perdão de Deus, não basta só orar, não, tinha que ir lá no templo oferecer um sacrifício. Então, não é? Hoje é simples, não é? Tu dobra os teus joelhos, chora, pede perdão, você já sai dali como? Renovado, não é? Mas quando isso acontecia na antiga aliança, era uma trabalheira, igreja. O camarada tinha que ir lá no pasto dele, ver a melhor ovelhinha. Rapaz, eu fui todo aquele mole, hein? Olha o trabalho que você vai dar. E tinha que, às vezes, viajar para poder, no tempo, era em Jerusalém, quem não morava em Jerusalém? Então, não era como hoje, você pega um Uber, deixa lá no templo lá de Salomão. Não tinha isso, igreja. Né? Então, o Uber está cobrando um cara, vou de mototáxi. Né? Vamos lá no templo de Salomão, chegar rapidinho. Não era assim, era a cavalo, a pé. Não é? Levava dias. Hoje não. Hoje você se prostra diante desse Deus, se humilha diante desse Deus. As coisas ficaram mais simples, mas ficaram também mais profundas. Amém? É simples servir ao Senhor. A Bíblia diz que o Evangelho é simples, não saia da simplicidade do Evangelho. Mas com essa simplicidade veio a graça de Deus, que gera em mim e gera em você um juízo muito maior. Porque a graça de Deus te faz superar o que muitos não superaram no passado, porque não tinham a graça de Deus. Mas hoje você tem a graça de Deus. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é no seu pecado não, tá, igreja? Eu vou pecar, então, quanto mais eu peco, mais Deus me fortalece. Cai fora disso, tá? Na minha fraqueza, na minha limitação, na minha debilidade, naquilo que eu não consigo, Deus vem com a sua graça e me faz chegar, me faz romper. Em Deus faremos proezas. Não é? Então, em nome de Jesus, guarde essa passagem no seu coração. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Por isso que você tem que enxergar Jesus como Ele é. Não como o mundo diz que Ele é. Aquele menininho na manjedoura, né? Ali, muito lindo, o Salvador, guti-guti, coisa linda, né? Mas Ele é antes daquele momento. Não é? Ele estabeleceu aquele momento já desde a fundação do mundo. Então Ele já está à frente de mim e de você, anos-luz. Tanto que Ele chega a dizer em Isaías: eu anuncio o fim desde o princípio. Ele já está dizendo o que vai acontecer. E vai acontecer, porque Ele é Deus e tem poder para isso. Amém? Eu não tenho condições de anunciar o fim desde o princípio. O que eu posso te aconselhar é para você entender que um resultado vai chegar no resultado A e o outro resultado vai chegar no resultado B. Mas como Deus, não. Ele sabia exatamente que você estaria hoje ouvindo essa palavra. E quem contou para ele? Ninguém. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele tem todo o poder, está em todos os lugares. Ele é Deus. Esse Deus se manifestou entre nós. Qual é o nome dele? Jesus. Então Jesus não é um homem limitado. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele se despiu da sua glória. Olha isso, igreja. Por isso que eu gostaria que você analisasse o que Jesus fez, para você entender a grandeza do amor dele por mim e por você. Ele se despiu da sua glória. Imagine você, hoje, é um rei. A tua nação está sobre todas as demais nações. E aí, você simplesmente abdica daquela glória, daquele reinado, para poder salvar uma pessoa
em dificuldades. Quem humanamente faria isso? Quem logicamente faria isso se não tivesse um propósito mais excelente sobre isso? Amém? Então, Jesus ele se despiu da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, tá, igreja? Ele se despiu da sua glória, da sua proeminência como Deus, e se fez homem. Ele se humanizou. O Deus da glória se humanizou e habitou entre nós. E esse Jesus que habitou entre nós, ele passou pelos processos biológicos que qualquer ser humano passa. Aí você pode pensar, não, mas o leite de Maria era especial. Não, o que ele comia no café da manhã era diferente. A água que ele tomava banho era diferente, era de outro. Ou seja, nós tendemos a dignificar Jesus quando na verdade temos que humanizá-lo, porque é a humanidade dele que trouxe para mim e para você a redenção. Amém? Então Deus morreu por mim, mas não foi Deus da glória no sentido de poder, morreu por mim. O Deus encarnado que passou o que eu passei, que sofreu o que eu sofri, que foi tentado como eu fui, esse Deus humano, esse Deus homem, ele foi obediente até a morte, para que através desse sacrifício humano eu pudesse alcançar o perdão divino. Amém? Um sacrifício humano para um perdão divino, porque o humano também era divino. Amém? Então nós precisamos compreender que essa salvação é a coisa mais extraordinária que poderia acontecer para a raça humana. No Éden, igreja, ele simplesmente poderia acabar com todos, fazer tudo de novo. Amém? No dilúvio, não podia ter deixado Noé. Acabava com tudo, fazia outro Adão, outra Eva. Mas Deus, ele não descarta as pessoas, como muitas das vezes eu e você fazemos. Adão era importante para Deus. Eva tinha o seu valor para com o seu Criador. Assim como eu e você. Amém? Deus não vai te descartar. Deus ele não quer te descartar. Até quando ele lança as pessoas no inferno, não é porque ele está descartando, é porque ele está exercendo juízo. Amém? Porque um Deus, ele se importa com as pessoas, ele se importa com a sua criação, ele se importa comigo, ele se importa com você. Amém? Embora o mundo diga que não, embora as vozes de Satanás digam que não, Deus se importa com você. E ele quer para você o melhor que ele tem para te dar. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. Eu tenho o melhor para você. Eu te criei e eu tenho poder suficiente para te colocar no melhor momento da sua vida e te levar para morar comigo por toda a eternidade. E ele, a boa notícia é essa, que ele fez isso. Amém? Então, igreja, atente para essa salvação. Abra, por favor, Isaías 9:6. É só para você compreender que ele é antes de tudo, tá? Ele não surgiu. É o tema aqui, é o tópico que eu coloquei. Jesus não passou a existir. Algumas pessoas acreditam nisso. Algumas religiões acreditam nisso, que Jesus passou a existir em determinado momento. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Vamos lá, Isaías 9:6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Podemos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías está anunciando o nascimento de Jesus, homem, mas ele é o Pai da eternidade. Está entendendo? Porque muitas mentes acabam bugando, né?
quando quer compreender algumas coisas da parte de Deus. Como, por exemplo, como é que você não tem nem 50 anos tu viu Abraão, Abraão te viu? Está entendendo? Aí ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nós não podemos analisar Jesus através do calendário. O nascimento de Jesus, a partir daqui ele passou a existir, não é o que a Bíblia ensina. Ele teve o seu nascimento humano, mas ele não passou a existir ali. O Jesus homem, sim, foi gerado no ventre de Maria. Corpo me preparaste, né? Como está escrito. Ou seja, o Deus poderoso, ele não podia simplesmente aparecer na terra e se humanizar. Ele manifestou todas as justiças que necessárias forem para poder entrar legitimamente através da sua humanidade, para que o seu perdão, para que a sua salvação pudesse ter legitimidade. Lembra que ele vem se batizar, João Batista diz que, olha, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Mas ele diz o quê? Não, convém se cumpra a justiça, né? Ou seja, Jesus ele precisava nascer como homem, viver como homem e obedecer como homem, se sujeitar plenamente a Deus como homem. E ele fez isso, porque seria injusto se Jesus não fosse 100% humano. Deus estaria usando de uma falcatrua, vamos dizer assim, para poder alcançar a nossa salvação. Não, ele se humanizou plenamente, passou por todos os processos direitinho, foi sujeito aos pais, cresceu, é ou não é? Se tornou homem, sempre honrando pai e mãe, sempre sendo amoroso com as pessoas, vivendo na sujeição do pai, ia por tempo sacrificar com seus pais, ou seja, ele viveu todos os requisitos de um homem. Ele sentia fome, sentia dor, sentia frio, no Calvário ele se angustiou até a morte, a Bíblia diz. Ele sentia raiva, né, como foi ministrado hoje na EBD. Ou seja, um Deus que se humanizou e pode dizer o que eu sinto, o que você sente, porque ele viveu isso. Como está em Hebreus, não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas como nós viveu o que nós vivemos, passou pelo que nós passamos e pôde entender como que é a limitação humana. Ele sentiu a tua dor. Olha, o que Jesus fez foi algo inacreditável, igreja. Ele se colocou no seu nível, no meu nível, para poder me abençoar de perto. Amém? É aquela pessoa que é muito estudada, mas anula todo o seu conhecimento, se limita à estatura de uma criança para ensinar essa criança com a linguajar de uma criança. Isso é amor. Amém? Porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então esse Deus, que é o Deus do conhecimento, de toda a sabedoria, ele te ama acima de tudo. Amém? E glória a Deus por isso. Vamos lá. Eternidade é um dos atributos divinos que é exclusivo de Deus e incomunicável ao ser humano. Nós somos seres que, a partir da nossa existência, passamos a ser eternos no contexto de finitude. Mas em relação a Deus, ou seja, a Jesus, ele não tem início nem fim. Ele é antes de tudo e depois de tudo. Ou seja, eu sou eterno, mas no dia que eu passei a existir. O contrário de Deus, que sempre existiu. Então essa eternidade que só Deus tem, não é a mesma eternidade que eu participo. A minha de que eu fui criado, nunca mais deixaria de existir. Não, Deus sempre existiu. Meus dias começaram a contar no dia da fecundação. E os de Deus já estavam estabelecidos. Então não podemos comparar a nossa eternidade com a eternidade
do eterno. Amém? Vamos lá. Abra aí, Hebreus 7, do 1 ao 3. Hebreus 7, do 1 ao 3. Vamos lá. Novo Testamento. Do 1 ao 3 vai dizer o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei em Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, eu tenho pai, tenho mãe, mas Deus, Ele não tem pai, Ele não tem mãe. Amém? Maria era mãe de Deus? Não. Ela gerou em seu ventre o homem Jesus. Ela era a mãe de Jesus, homem, não de Jesus, Deus. Tá, igreja? Jesus ser homem diminui Deus? Claro que não. É o que eu ensinei. Jesus ele foi 100% homem e ele é 100% Deus. Uma coisa não está anulando a outra de forma nenhuma. Na verdade, as duas naturezas sempre estiveram em plena comunhão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Abra também em João capítulo 8, versos 56 ao 59. Volta aí um pouco. Evangelho de João. Muito bom passear pela Bíblia, né? O pessoal que está lendo a Bíblia aí, Deus abençoe a vida de vocês, está sempre vendo lá, né? O pessoal estou aí no capítulo tanto, capítulo tal, João, Apocalipse, Coríntios, e graças a Deus fica firme nessa fé aí, você vai crescer muito espiritualmente. João 8, acharam? 56 ao 59 vai dizer o seguinte: Abraão, vosso pai, Jesus falando, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, Jesus, ele é antes de Abraão. Ele não disse eu era, ele disse eu sou, no presente. Então Deus sempre foi Deus, e Deus sempre será Deus. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Deus não muda, Ele é imutável. É um dos atributos de Deus, a imutabilidade. Nele não há mudança nem sombra de variação, diz a palavra de Deus. Eu mudo, você muda, não é? Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra, muda a aparência, muda de casa, mas Deus não, Ele é imutável. Amém, igreja? Aleluia. Vamos lá. Jesus é a pessoa de Deus entre os homens. Mateus 1, 22 e 23. Volta aí mais um pouquinho. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Agora eu vou procurar aqui, achando, eu vou ler para poder ter tempo de dar o estudo, tá? Mateus 1, 22 e 23 diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então, um Deus presente, um Deus que está aqui.
Um Deus que está lá, mas um Deus que está aqui. É um socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, ninguém é tão presente na tua vida como o próprio Jesus. Amém? Ninguém é tão presente como Ele. Ele não se afasta de você nem por um segundo. Tem gente que, principalmente pentecostal, que não lê Bíblia, né? Ao pequei, o Espírito Santo saiu. Pequei, Jesus se afastou. Não, Ele habita em mim. O que pode acontecer é eu entristecer o Espírito Santo. Não é que Ele se aparta de mim, fizemos as pazes, pode voltar. Não, não é assim que funciona. Ele habita em mim, Ele me selou, Ele te selou. Pronto, você está selado. Então, estou lá no pecado, o Espírito Santo está lá. Triste, olhando para aquela cena, para aquela situação, está triste. Tu está lá, mandando ver o pecado. Mas ele está lá. E quando você olha para aquilo e se constrange e pede perdão, o Espírito Santo faz o quê? Agora se vira, se lasca, não queria pecar, não, o que ele faz? Como Jesus se enche de íntima compaixão. Amém? Misericórdia quero, e não sacrifício. Então esse Deus, ele tem mais prazer em te perdoar do que em te condenar. Amém? Quem te condena é os homens, quem te condena é Satanás. Deus não condena ninguém, eu me condeno por não crer nele. Não é o que Jesus disse? Eu não vim condenar vocês, eu vim falar a verdade. Mas aquele que é das trevas não vem para mim, e por isso acabará sendo condenado. Vocês, se não crerem em mim, morrerão em vossos pecados. Então, eu vim salvar você que se perde. É ou não é? Então, não venha colocar nas costas de Deus, não, Ele me condenou, Jesus é mau, Ele me condenou. Não, você que não foi obediente, você que não se sujeitou, você que não ouviu a voz e amoleceu o coração. É ou não é? Eu vim salvar, eu sou o Salvador. Eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu vim para mim, eu vim para você, eu vim para todos, não é? Ele veio para mim, miserável, veio para você, miserável. Então, entenda, esse Jesus, Ele te ama e está sempre disposto a te perdoar. E que você esteja sempre disposto a recorrer a Ele em arrependimento, porque é tudo que Ele quer e é tudo que a gente precisa. Amém? Vamos lá. A humanidade de Cristo nunca anulou sua divindade, que é chamada união hipostática. A união do Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus, tá? União hipostática. Como homem, ou seja, como verbo encarnado, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e passou após isso pelos processos biológicos naturais que qualquer ser humano passa, como eu já expliquei. Resumindo, Deus se humanizou por nós, com o claro intuito de se fazer maldição em nosso lugar, e isso definitivamente é a sua maior prova de amor. Hebreus 10, do 5 ao 14, vamos ler lá em nome de Jesus? Avança aí, por favor. Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao 14, vamos ver o que está escrito lá. Coisa linda. Acharam? Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, aleluia, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Que obra extraordinária que Ele fez em mim e você, igreja. Ele te santificou para sempre. Amém? Você é salvo em Cristo, regenerado pelo Senhor. Você não vai virar crente, você é crente. Amém? Não, daqui a uns 10 anos eu calculo mais ou menos que eu vou ficar maduro e aí eu posso dizer com convicção que eu sou crente. Não, você é crente. Se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Quando você entende o amor desse Deus, o que Ele fez por mim, por você, a sua visão de mundo e de vida vai mudar completamente. O problema é que a nossa mente é muito pequena, muito limitada. A gente só chora com a dor que está no calo. Mas a dor mais profunda, a dor do outro, é ou não é? Quando a gente está com dificuldade, ora ao Senhor. Mas por que você não clama ao Senhor pela necessidade do outro? Está entendendo? Então, o que Jesus fez foi se anular para te abençoar. Vamos lá. João 17, versículo 3 ao 5. Abre aí, por favor, rapidinho. João, capítulo 17, verso 3 ao 5. Diz o seguinte: e a vida eterna é esta. 17, João 17, 3 ao 5. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Amém? É o que eu disse. Jesus se encarnou, mas Ele não deixou de ser Deus. É como Ele está orando ao Pai, dizendo: Senhor, me devolve agora, que é minha, que eu deixei de lado por um momento para abençoar esse povo, para me fazer igual a eles. Irmão, se isso não te comove, se isso não mexe com a tua alma, você está morto, não é? Esse Deus que deu um tempo para mim, parou a vida dele por mim, imagina isso, né? Mudou o cotidiano dele por mim. Amém, igreja? Ele saiu da sua glória e veio visitar o seu povo. Amém? Eu vou lá abençoar aquela comunidade. Eu vou lá abençoar aquela família. Eu vou lá abençoar aquele povo que está sentado em trevas. Eu vou lá abençoar eles. Amém, igreja? Aleluia. Vamos lá. Alguns atributos e tipologias e características da pessoa de Cristo reveladas nas Sagradas Escrituras. E aí eu vou dizer aqui uma relação de algumas identidades de Jesus, tá? Para você ter ciência e entender mais da profundidade do amor desse Deus por mim e por você. Jesus, ele é advogado, autor da salvação, autor e consumador da fé, bom pastor, cabeça da igreja, cordeiro, estrela da manhã, filho de Davi, juiz de Israel, leão de Judá, luz do mundo, pão da vida, palavra de Deus, pedra de esquina ou pedra principal, príncipe da vida, renovo,
rocha, Salvador, Senhor da glória, videira verdadeira, justiça de Deus, o anjo do pacto, o machado de Deus, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o Amém, o Rei da glória, a nossa Páscoa, o pão que desceu do céu, conselheiro maravilhoso, autor da vida, autor da salvação, o caminho, a verdade, o alfa e o ômega, a imagem do Deus invisível. Aí vai, igreja, é tudo isso. Glória ao Senhor por essa glória, por essa presença, por essa pessoa, por esse Deus, que é tudo isso, mas me amou a ponto de se humanizar para se dar em meu lugar. Toda a Bíblia, todo o enredo bíblico e todo o contexto doutrinário convergem ou desembocam na pessoa bendita de Jesus Cristo. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 24, do 25 ao 27, por favor. Volta aí um pouquinho. Já estamos encaminhando para o final. Lucas 24, 25 ao 27. Aleluia. Acharam, igreja? Isso, Lucas 24, versículo 25 ao 27. Diz assim: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. Então, toda a Bíblia converge na pessoa de Jesus. Quem é a pessoa central da Bíblia? Jesus. É tudo sobre Ele. É tudo para a glória dEle. Passa por você, mas não é sobre você. Amém? Abençoa você, mas não é sobre você. É sobre Ele. Sobre um Deus que ama o seu povo. Sobre um Deus que está acima de tudo, sobre um Deus que tem poder para dar e para tirar, sobre um Deus que manifesta honra e desonra, um Deus que coloca no trono, que tira do trono, que dá ministério, que tira ministério, um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Amém? Então, não podemos esquecer quem é Jesus. Sobre Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Eu coloquei assim porque não dá para a gente falar de Jesus sem usar esse texto. Amém? Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Um texto que vocês conhecem e que nós iremos ler nesta hora. Acharam? Filipenses capítulo 2, a partir do 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si, tomando a forma de servo, de homem, de ser humano, fazendo-se semelhante aos, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, uma morte maldita, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha isso. Se despiu da sua glória, aniquilou-se a si mesmo, foi uma atitude pessoal de Jesus. Não foi o diabo que anulou ele, não foi o pecado que aniquilou ele, foi ele que se aniquilou e se fez homem. Amém? Ele desceu ao meu nível, ele desceu ao teu nível, igreja. E aí você abre a boca de Deus e não se importa comigo, Deus não me ama. Quando você abrir a sua boca para falar algo parecido, peça perdão a Deus, porque nós não temos motivo nenhum para reclamar desse Deus. Se você reclama é porque você é mau, se eu reclamo é porque eu sou miserável, ingrato. Então, né? De que se queixam os homens viventes? Queixem seus pecados, você não tem nada para reclamar. Jeremias diz para esse povo aí que não tem nada que reclamar. Eles estão no lucro, estão vivos. Se dependesse de mim, eu passava a espada agora neles. Não é? Mas você já viu como que Deus era misericordioso? Ele descia a lenha, né? Mandava o profeta, vai lá e diz isso. Mas diz que se ele se arrepender, né? Sempre tinha uma reticência da parte do Senhor para o seu povo. Mas se eles se arrependerem, se chegarem, eu vou estar aqui esperando por eles, e vou restaurar a sorte deles, e vou renovar as promessas que eu fiz a eles um dia. Isso é Deus, igreja. Amém? Aleluia. Conclusão. O Deus homem, ou o homem Deus, se manifestou a nós e entre nós, por amor e por justiça, por graça e misericórdia, declarando em alto e bom som que nele a aliança feita no Éden foi restaurada, e a comunhão original entre o homem e Deus foi em Cristo plenamente, definitivamente e eternamente restabelecida. Louvemos a este Deus, que também é Deus de longe, mas que tem nos amado nestes últimos tempos, bem de perto. Amém? Aleluia. Para a gente finalizar, Apocalipse 5, do 1 ao 12. Vamos ler lá essa referência, a gente fecha, em nome de Jesus, e você saia daqui mais fervoroso, sai daqui amando mais esse Cristo. Eu ia falar mais apaixonado, mas paixão é uma coisa que dá e passa, né? Você sai daqui amando mais esse Deus, por conta do que foi revelado através da palavra aos nossos corações nesta manhã. Acharam? Apocalipse 5, verso 1 ao 12. Diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Amém? Irmãos, que cena extraordinária. Fique de pé. João tem essa visão maravilhosa de que Jesus, ele é o único que pode abrir aqueles selos, quebrar aqueles selos, que ninguém mais podia. Ninguém podia fazer o que Jesus fez. Por isso que Jesus, ele é insubstituível. Maomé, Kardec, Paulo, Pedro, ninguém pode substituir a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então só Ele pode te abençoar, como ninguém outro pode. Só Ele pode te salvar, como ninguém pode. Só Ele pode te perdoar, como ninguém mais pode. Amém, igreja? Então Ele é o centro da minha vida e da sua vida. Ele é o centro do mundo, Ele é o centro do universo, Ele é o centro de tudo que existe. Amém? Vamos aplaudir esse Jesus que vive e reina para todos sempre. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse estudo, obrigado a Deus, porque o Senhor, através da sua palavra, tem revelado à tua igreja e ao mundo quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos por essa obra extraordinária. O Deus cheio de glória se despiu da sua glória, se aniquilou, se anulou para nos abençoar, se esvaziou para nos encher. Então nesta hora nós queremos celebrar o teu nome e colocar diante de ti as nossas vidas, pedindo ao Senhor para que perdoe nossas ofensas, perdoe nossos pecados, que a tua graça, que já é real na nossa vida, perdure, que haja da nossa parte uma perseverança na fé, e que essa palavra traga a nós um estrangimento, traga para nós quebrantamento, mas traga para nós também a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado pelo teu perdão, pela tua salvação, pelo teu Espírito Santo habitando em nós. Obrigado pela igreja de Cristo, obrigado pelo corpo de Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor ainda usa de paciência para com este mundo. E nós, como igreja, temos a missão de levar o Senhor e a verdade do Evangelho a toda criatura. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós queremos colocar diante de ti a vida de cada um, te agradecendo por mais uma semana que se inicia. Abençoa a semana do meu irmão, da minha irmã, deste que está aqui. Abençoa e faz prosperar o temor do nosso coração, acrescenta-nos na fé, que essa semana seja uma semana, ó Deus, de aprendizado, de fortalecimento, de orientação, que em tudo na nossa vida o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa o teu povo, Pai, rica e abundantemente. Leva cada um para a sua casa, em paz, em segurança. Livra da bala perdida, do homem sanguinário, do assaltante, do assassino, do mal súbito, e de tudo aquilo que não provém da tua presença. Estenda a sua mão. O amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, da sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém? Amém. Graças a Deus. Vamos na paz. Deus abençoe.